O ato impulsivo suprime imediatamente as fases de intenção, deliberação e decisão em função tanto da intensidade dos desejos quanto dos temores inconscientes. Os atos impulsivos patológicos são tipos de atos impulsivos nos quais predominam as ações psicomotoras automáticas, sem reflexão, ponderação ou decisão prévias do tipo instantâneo ou explosivo. Eles também são incontroláveis. E eles apresentam algumas características. Ele é realizado sem fase prévia de intenção, deliberação e decisão. Ele é realizado geralmente de forma egocintônica. O indivíduo não percebe tal ato como inadequado e não tenta evitá-lo, adiá-lo. Ele frequentemente não é contraditório aos seus valores morais. Ele é geralmente associado aos impulsos patológicos de natureza inconsciente ou à incapacidade de tolerância à frustração. Ainda o indivíduo dominado pelo ato impulsivo, ele desconsidera os desejos e necessidades dos outros. O ato compulsivo ou compulsão difere do ato impulsivo por ser reconhecido como indesejável pelo indivíduo. A compulsão ela é geralmente uma ação motora complexa que pode envolver desde atos compulsivos relativamente simples, como coçar-se, até rituais complexos compulsivos. Os atos e os rituais compulsivos, eles apresentam também algumas características, como desconforto subjetivo por parte do indivíduo que o realiza. Eles são egodistônicos, isso é, são experienciados como indesejáveis, como contrários aos valores morais e anseios das pessoas que sofrem. Há uma tentativa de resistir, ou pelo menos adiar a realização desse ato. E há uma sensação de alívio ao realizar o ato compulsivo, mas que logo é substituído pelo retorno do desconforto, pela urgência de realizar novamente aquele ato. E ocorrem frequentemente associados a ideias obsessivas desagradáveis, representando muitas vezes tentativas de neutralizar alguns pensamentos. Mas logo após o alívio, os pensamentos obsessivos voltam à consciência e o indivíduo se sente forçado a realizar novamente o ato compulsivo neutralizador. Olha, acabei de chegar em casa e ainda tem reclamação, sempre tem, nunca tá bom, né? Assim é difícil trabalhar, não dá certo não, eu já tô muito irritada com isso. Chega, eu já tô no meu limite. Quais são os tipos de impulsos e compulsões patológicas? Quanto às compulsões agressivas, auto ou heterodestrutivas, nós temos a automutilação, que é o impulso ou a compulsão, seguido de um comportamento de autolesão voluntária. Vem de pacientes que produzem escoriações na pele, nas mucosas, que cortam partes do corpo, que arrancam os cabelos, o que nós chamamos de tricotilomania. As automutilações leves e moderadas, elas são observadas em indivíduos com transtorno de personalidade borderline, naqueles com transtorno obsessivo-compulsivo. Já casos mais graves de automutilação, que é a autoenucleação, que é a extração do olho, e a autoamputação do pênis, ocorrem em pacientes psicóticos. Quanto à frangofilia, é um impulso patológico de destruir os objetos e está associado geralmente a estados de excitação impulsiva e agressividade. Ocorre em psicoses, principalmente na esquizofrenia e mania, e em alguns quadros de intoxicação por psicotrópicos, e em indivíduos com transtornos de personalidade, como borderline, sociopática, e em alguns casos de deficiências mentais. A palavra frangofilia, ela vem do latim, significa frangere, quebrar coisas. Então a frangofilia seria um comportamento compulsivo de quebrar.
Por se tratar de um impulso, como podemos ver naquele exemplo do paciente que está ao telefone, que recebe uma informação perturbadora, ela não é capaz de controlar-se e refletir tendo autocontrole. A piromania é um impulso de atear fogo em objetos, prédios e coisas. Ocorre principalmente em indivíduos que têm transtornos de personalidade. E quanto ao ato, suicida ou impulso, ele aparece em todas as culturas, em pacientes ansiosos e deprimidos que desejam morrer ou desaparecer. Quando ele ocorre, ele geralmente está associado a sintomas mentais e condições gerais de humor depressivo, desesperança, ansiedade intensa, dor ou disfunções orgânicas crônicas. E em relação aos impulsos e compulsões relacionados à ingestão de substâncias ou alimentos? Tais impulsos eles estão presentes em algumas formas de abuso de substâncias, nas quais o uso do agente psicoativo se caracteriza por grande impulsividade. A dipsomania, por exemplo, ela ocorre como impulso ou compulsão periódica para a ingestão de grandes quantidades de álcool. O indivíduo bebe seguidamente até ficar inconsciente. A crise ela é superada, o paciente volta à situação anterior e há um estado de amnésia em relação ao ocorrido. Já a bulimia é um impulso irresistível de ingerir rapidamente grandes quantidades de alimentos, em geral como um ataque à geladeira, seguida de vômitos voluntários. Como nós vimos no exemplo daquela paciente, que comeu e bebeu tudo o que achou no armário na geladeira. Neste ato, no exemplo trazido com a pessoa que tem um pensamento obsessivo por comida, ela se sente com necessidade de comer compulsivamente, alivia de forma transitória os seus pensamentos disfuncionais e emoções negativas.